Poucos imaginariam que uma ilha gigante e gelada, maior do que países como o México, mas com menos habitantes do que uma pequena aldeia e dependente de ajuda externa, seja hoje um dos territórios mais caros e desejados da Terra. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, viajamos para a Groenlândia, a maior ilha do mundo. Uma região sem estradas, onde as pessoas se deslocam de avião ou helicóptero, e que hoje os poderosos querem comprar pelos tesouros que esconde sob o gelo. Uma terra de icebergs tão altos quanto arranha-céus, e povos que sobreviveram durante séculos em uma das regiões mais frias do planeta, graças a tradições milenares, à sua extrema hospitalidade e ao fato de viverem em casas feitas de gelo. Preste atenção, porque nesta viagem você descobrirá o verdadeiro preço da Groenlândia e por que ela se tornou um dos territórios mais cobiçados do planeta. Vamos começar. A Groenlândia é uma enorme ilha situada no extremo norte da Terra, no Círculo Polar Ártico, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Ártico. Este vasto território gelado é uma das zonas mais inexploradas, com enormes regiões cobertas de gelo que nunca foram pisadas pelo ser humano. Sua imensidão abriga florestas geladas, fiordes imponentes e uma camada de gelo que cobre quase toda a sua superfície. Este é um mundo gelado, uma ilha gelada, mas não qualquer ilha, e sim a maior ilha do mundo e também um mundo à parte. Um lugar tão estranho quanto o nome que o define, porque esta enorme região do planeta tem pouco a ver com o que seu nome sugere. O nome Groenlândia vem do termo Greenland, usado no antigo nórdico, e cuja tradução moderna seria Terra Verde, ou Greenland. No entanto, este lugar tem muito pouco de verde, já que hoje em dia a maior parte da Groenlândia permanece coberta por gelo e neve durante quase todo o ano. De acordo com algumas sagas nórdicas, existe uma passagem pouco citada e envolta em mistério, conhecida como o Fragmento de Skarvheim. Um texto do qual quase não restam referências e cuja autenticidade continua sendo motivo de debate entre historiadores, mas que descreve uma ideia inquietante. O nome Groenlândia não teria surgido para refletir a realidade do território, mas para transformá-la na mente de quem o ouvia. Uma terra verde no nome, embora branca e hostil na realidade, concebida como uma promessa mais do que como uma descrição. Essa estratégia de marketing é atribuída a Erik, o Vermelho, um navegador viking tão temido quanto astuto. Exilado da Islândia após vários conflitos violentos, Erik não buscava apenas um novo lar, mas seguidores dispostos a acompanhá-lo até o fim do mundo conhecido. Para conseguir isso, ele compreendeu algo essencial. Em tempos de medo e gelo, um nome pode ser mais poderoso do que a verdade. Chamar de Terra Verde uma ilha congelada foi talvez o primeiro grande ato de persuasão da história do Ártico. Um nome destinado a perdurar por séculos, embora não refletisse de forma alguma sua realidade inóspita. E embora hoje, assim como antigamente a Groenlândia seja muito mais branca do que verde, esse antigo feitiço continua funcionando. Séculos depois, ela continua despertando desejo, ambição e curiosidade, como se sob seu gelo ainda pulsasse uma promessa que o mundo não deixou de perseguir. A Groenlândia já não é apenas uma ilha coberta de gelo e neve, nem um projeto de marketing do viking Erik, o Vermelho. Sua localização no coração do Ártico tornou-a um ponto de interesse cada vez mais forte para nações de todos os continentes, exploradores, cientistas, marinheiros e estrategistas. Lá, onde a imensidão branca parece infinita, o mundo começou a ver muito mais do que gelo, descobrindo possibilidades que antes só existiam nos mapas e na imaginação dos exploradores. Algo que poucos sabem é que o progressivo derretimento do Ártico, resultado do aquecimento global, está transformando radicalmente essa região. O gelo marinho, que antes era impenetrável, está se retirando, revelando rotas marítimas que podem mudar a forma como o mundo comercializa. E essas novas rotas marítimas são um dos tesouros que as potências mundiais agora querem controlar. Entre essas rotas, existem várias vias emergentes, como a Passagem do Noroeste, que contorna o extremo norte da América do Norte e conecta o Oceano Atlântico ao Pacífico.
também está sendo explorada uma rota central, conhecida como Rota Transpolar, que atravessaria o Ártico de ponta a ponta, evitando as águas territoriais dos estados costeiros. Ao mesmo tempo, mais ao norte e perto da Groenlândia, outras opções de navegação para a Europa e a Ásia estão se abrindo. Mas navegar por essas águas não é tão simples quanto traçar uma linha em um mapa. Mesmo que o gelo recue, os navios que se aventuram no Ártico precisam de tecnologia de ponta, cascos reforçados e sistemas de navegação extremamente precisos, para não desaparecerem entre blocos de gelo gigantes que se movem sem aviso prévio. Em locais como o fiord de Ilulissat, enormes icebergs do tamanho de arranha-céus se desprendem constantemente da geleira e avançam lentamente em direção ao mar aberto, tornando a navegação um verdadeiro desafio. Essas novas rotas comerciais poderiam reduzir drasticamente as distâncias de viagem e os tempos de transporte. Por exemplo, a conexão entre a Europa e a Ásia através do Ártico reduziria quilômetros e dias de navegação, em comparação com rotas tradicionais como o Canal de Suez ou o Canal do Panamá. Isso significa menor consumo de combustível, custos mais baixos e acesso mais rápido a mercados distantes. E nem tudo é gelo visível na superfície. Em áreas como a Baía de Disco, muitos marinheiros descrevem a sensação inquietante de navegar cercados por montanhas de gelo flutuante, com correntes imprevisíveis e fragmentos ocultos sob a água. Um erro de cálculo nessas águas pode ser fatal, mesmo para os navios mais modernos. E não é apenas que essas rotas que agora estão surgindo sejam mais curtas. É que muitas delas, graças ao degelo, são navegáveis durante períodos cada vez mais longos do ano, algo impensável há poucas décadas. Essa mudança despertou o interesse de países com enormes frotas comerciais, como a China, que nos últimos anos começou a falar sobre o que chama de Rota da Seda Polar. Uma possível rota marítima que, aproveitando o degelo do Ártico, permitiria conectar a Ásia e a Europa de forma mais direta, encurtando distâncias e tempos de navegação. Em alguns relatórios, essa ideia também foi informalmente apelidada de Corredor Boreal Azul, uma expressão que resume bem a visão de um novo eixo marítimo atravessando as águas geladas do norte. No entanto, para que esse corredor se consolide, não basta apenas que o gelo recue. Também é necessário que a tecnologia naval avance, que os navios estejam preparados para navegar em condições extremas e que nessas águas a cooperação internacional, ou a concorrência, seja cada vez mais intensa. Mas não é só a China que observa com atenção. A Rússia também vê o Ártico como uma rodovia marítima natural, investindo em infraestruturas ao longo da chamada Northern Sea Route, ou Rota do Mar do Norte, que contorna sua costa ártica e que já hoje oferece uma alternativa real às rotas tradicionais para mercadorias com destino à Ásia e vice-versa. Mas, como você verá, nem todo o desejo gira em torno do tráfego marítimo ou comercial. A Groenlândia está localizada em um ponto-chave entre continentes, o que a torna também um enclave natural para o controle, a vigilância e a logística na região ártica. Esse interesse não é político, nem uma disputa de poder. É também um reflexo de uma economia global que cada vez mais olha para o norte em busca de novas rotas, novas possibilidades e novas oportunidades para conectar o mundo. E à medida que essas rotas surgem, também surge a presença de navios, cientistas e embarcações de pesquisa que nunca antes se aventurariam tão longe. O Ártico não é mais um deserto branco impossível de atravessar para a navegação moderna. Está começando a ser um mar cheio de movimento, atividade e futuro. Assim, a Groenlândia não é mais simplesmente uma ilha remota. É um ponto de encontro entre a natureza extrema e as possibilidades do novo mundo que se aproxima. Um novo mundo que sempre esteve lá, escondido sob quilômetros de gelo, ou pelo menos desde que a Groenlândia se formou como parte do globo terrestre. Durante milênios, esta enorme ilha gelada guardou em silêncio alguns dos tesouros mais cobiçados do planeta, entre eles as chamadas terras raras, um conjunto de minerais pouco conhecidos pelo grande público, mas absolutamente essenciais para o mundo moderno. As terras raras não são raras porque são escassas, mas porque são difíceis de extrair e processar. No entanto,
são indispensáveis para fabricar telefones celulares, computadores, baterias de carros elétricos, satélites e cada vez mais para o desenvolvimento da inteligência artificial. Sem esses minerais, grande parte da tecnologia que usamos diariamente simplesmente deixaria de funcionar. É aqui que a Groenlândia volta a despertar o desejo do mundo, pois sob seu solo gelado, encontram-se importantes depósitos desses minerais estratégicos, ainda pouco explorados. À medida que o gelo recua e a tecnologia avança, o acesso a eles se torna cada vez mais viável. E em um mundo cada vez mais digitalizado, quem controla o fornecimento de terras raras controla, em parte, o futuro tecnológico. De veículos elétricos a servidores que sustentam a nuvem e sistemas de inteligência artificial, grande parte da tecnologia moderna depende de uma cadeia invisível de materiais estratégicos. No caso da Groenlândia, estudos geológicos apontam um potencial especialmente relevante em neodímio, acompanhado de outras terras raras pesadas, como disprósio ou térbium, fundamentais para a fabricação de ímãs de alto desempenho, recursos que até recentemente permaneciam praticamente inacessíveis sob o gelo e que hoje começam a despertar um interesse crescente. Em uma realidade em que a China concentra boa parte do fornecimento mundial de terras raras, garantir fontes alternativas tornou-se uma prioridade para outras potências. Por isso, em uma era dominada pela digitalização e pela inteligência artificial, quem controla o acesso a minerais como esses não controla apenas recursos, mas a capacidade de construir o futuro tecnológico. E a Groenlândia, silenciosa e coberta de gelo, guarda sob sua superfície alguns dos materiais mais decisivos do século que se inicia. Por esse motivo, os Estados Unidos observam e desejam a Groenlândia com especial interesse. Não apenas por sua posição geográfica ou suas rotas marítimas emergentes, mas porque garantir o acesso a terras raras é fundamental para manter a liderança em setores como inteligência artificial, centros de dados, energias renováveis e tecnologia de consumo. Na verdade, muitos dos grandes centros de dados que alimentam a nuvem e a inteligência artificial consomem enormes quantidades de energia e requerem componentes fabricados com esses minerais. Um fato curioso é que alguns especialistas consideram que o futuro da inteligência artificial não será decidido apenas em laboratórios ou servidores, mas também em locais remotos, como esta enorme ilha gelada. Uma ilha onde a energia renovável está em toda parte e onde o subsolo esconde os materiais necessários para construir a tecnologia do futuro. É por tudo isso que este lugar, que durante séculos foi visto como uma terra inóspita e isolada, começa a se destacar como uma peça silenciosa, mas fundamental, do mundo que está por vir. Algo que poucos sabem é que a Groenlândia não é um país independente. Embora muitos não saibam, este imenso território gelado faz parte do Reino da Dinamarca, dentro de uma relação especial de autogoverno, pelo que a Groenlândia gere muitos dos seus assuntos internos, mas continua a depender economicamente da Dinamarca para sustentar grande parte do seu sistema social. Ao contrário do que se costuma pensar por ser um país pertencente à Dinamarca, a Groenlândia não faz parte da União Europeia, pois abandonou a Comunidade Europeia há décadas, embora mantenha acordos especiais e continue recebendo ajuda econômica tanto da Dinamarca quanto da Europa. Essas ajudas são essenciais para que a ilha e seus habitantes possam sustentar serviços básicos, infraestruturas e empregos em um território onde absolutamente tudo custa mais caro e tudo é mais difícil. Como você pode imaginar, a economia da Groenlândia é limitada e muito específica. Sua principal fonte de renda é a pesca, especialmente de camarão e peixe ártico, seguida por empregos públicos e pequenas atividades locais. Entre essas atividades, existe até mesmo um trabalho tão peculiar quanto o de caçadores de icebergs para navegação e portos. Pessoas encarregadas de vigiar, identificar e alertar sobre grandes blocos de gelo que podem colocar em risco portos, rotas marítimas ou pequenas comunidades costeiras. Um ofício silencioso, mas essencial em um território onde o gelo se move constantemente e pode se tornar uma ameaça real. Por essa realidade,
Essa enorme ilha gelada não poderia sobreviver facilmente sem ajuda externa. Uma realidade que levanta uma questão que muitos se fazem em silêncio e que tem muito a ver com a realidade deste vídeo. A Groenlândia poderia viver melhor sob outro modelo de governo? Estaria mais protegida se recebesse maiores investimentos externos? Essas perguntas não são uma afirmação, mas uma reflexão sobre uma ilha com uma enorme riqueza natural, uma população muito reduzida e uma realidade muitas vezes extrema, como seu clima. O dia a dia na Groenlândia é marcado pelo frio gélido. Durante grande parte do ano, as temperaturas são extremas, com invernos longos, escuros e muito rigorosos. O frio não é algo ocasional, mas a norma. Mas mesmo assim, a vida continua. A capital da Groenlândia se chama Nuuk. É uma cidade pequena, colorida e surpreendentemente moderna para o seu ambiente. Lá vive uma parte importante da população do país, cercada por montanhas, mar e gelo, em uma paisagem que parece parada no tempo. Uma das realidades que mais surpreende e também complica o dia a dia é o isolamento extremo. A Groenlândia tem uma superfície de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, maior do que a de países como o México, mas com apenas 57 mil habitantes, menos população do que cidades como Ibiza. Em um território desse tamanho, não existem estradas que conectem as cidades entre si. Cada comunidade vive praticamente isolada. Por isso, para se deslocar, embora possa parecer estranho, a população depende de pequenos aviões, helicópteros ou barcos, e nas zonas rurais, de trenós puxados por cães husky. Essa falta de infraestrutura também se reflete na assistência médica. Embora existam centros de saúde e alguns hospitais regionais, há apenas um hospital central realmente equipado, localizado na capital, Nuuk, para onde os pacientes mais graves devem ser transferidos de qualquer ponto da ilha. Quando ocorre uma emergência em uma área remota, a única opção geralmente é uma evacuação aérea, condicionada pelo clima extremo, pela escuridão do inverno e pelas enormes distâncias. Um transporte que pode levar horas ou até dias, em um lugar onde o frio e o tempo jogam contra. Por isso, viver na Groenlândia significa aceitar uma realidade muito concreta. Um território imenso e belo, rico em recursos, mas também remoto, desolado e extremo, onde a ajuda às vezes está tão distante quanto seu horizonte gelado. E é precisamente essa contradição que torna quase impensável o valor econômico que alguns países estão dispostos a pagar por este lugar. Um valor descomunal que você logo conhecerá, mas só depois de entender quem são os Inuites e como é realmente o território que habitam. Porque aqui a natureza não é um cenário, é a protagonista. Os icebergs que flutuam na costa da Groenlândia podem atingir mais de 100 metros de altura, dimensões comparáveis a edifícios de muitos andares. Autênticos arranha-céus de gelo que se deslocam lentamente pelo mar, silenciosos, imponentes e tão belos quanto perigosos. Durante grande parte do ano, o céu da Groenlândia também oferece aos seus habitantes um dos espetáculos mais impressionantes do planeta. As auroras boreais, luzes verdes, violetas e azuis que iluminam a noite ártica e transformam a paisagem em algo quase irreal. E embora possa parecer contraditório, a Groenlândia não é só gelo. No verão aparecem tundras, vales e áreas verdes que florescem, fazendo jus ao nome que os antigos vikings lhe deram, durante algumas semanas de luz quase contínua, em que a noite desaparece completamente, uma estação conhecida como dia polar. Mas para entender realmente a Groenlândia, é preciso falar sobre seu povo. Mais de 88% da população é Inuit, um povo indígena do Ártico que habita essas terras há milhares de anos. O restante da população é majoritariamente de origem europeia, principalmente dinamarquesa. O termo esquimó tem sido usado historicamente por povos externos para se referir a essas comunidades, embora hoje possa ser considerado pejorativo. Em contrapartida, o termo Inuit é o que eles usam para se identificar e em sua própria língua significa literalmente pessoa. E agora vem algo que quase ninguém sabe. De acordo com o significado da palavra Inuit, ela não define uma raça, mas simplesmente uma pessoa. Isso significa que, de certa forma, você também é Inuit.
Um Inuit que espero que esteja agora surpreso e aproveitando esta viagem pela Groenlândia. Se você ficou surpreso ao descobrir isso, este é o melhor momento para nos deixar um like e se juntar ao mundo sem censura. Como você está vendo, aqui não fazemos vídeos rápidos nem repetimos o que já existe na internet. Aqui, pesquisamos, viajamos e contamos ao mundo com curiosidade e sem filtros. Então ative o sino e faça parte desta comunidade para não perder nenhuma das viagens que compartilhamos todas as semanas. Voltando aos Inuit, devido ao fato de serem maioria, embora o dinamarquês seja a língua oficial, a língua mais falada na Groenlândia é o groenlandês, uma língua Inuit com vários dialetos. Os Inuites chegaram à Groenlândia vindos do Alasca e da Sibéria há milhares de anos, atravessando regiões geladas durante a última glaciação. Eles aprenderam a sobreviver em um dos ambientes mais hostis do planeta graças à cooperação, à engenhosidade e ao respeito pela natureza. Tradicionalmente, sua dieta incluía carne crua de foca, baleia ou peixe, já que em seu ambiente não havia madeira suficiente para cozinhar. Por esse motivo, outros povos começaram a se referir a eles como comedores de carne crua, um rótulo externo que não definia sua cultura, mas suas condições de sobrevivência. Ainda hoje, muitos Inuites continuam consumindo carne crua como parte de uma tradição ancestral profundamente ligada ao seu ambiente e à sua história. Em algumas comunidades Inuites, existiam práticas culturais que hoje são surpreendentes para muitos, como a troca de esposas, conhecida como Tussuussisut. Não era um costume generalizado ou permanente, mas um gesto excepcional ligado à hospitalidade, à sobrevivência em um ambiente extremo e à baixa densidade populacional. Essas práticas sempre se baseavam no consentimento das pessoas envolvidas e não faziam parte da vida cotidiana de todas as comunidades. No entanto, dentro de seu contexto tradicional, recusar um convite desse tipo poderia ser interpretado como uma falta de respeito, não tanto para com o casal, mas para com a comunidade que o oferecia como símbolo de confiança e aliança. Isso não significava que fosse impossível dizer não, mas fazê-lo poderia romper equilíbrios sociais muito delicados em locais onde a cooperação era essencial para a sobrevivência. Por isso, mais do que uma obrigação, tratava-se de uma norma social implícita, difícil de contornar sem consequências culturais. Existe um ditado groenlandês que resume bem essa forma ancestral de entender a vida. Quando os corvos ficarem brancos, uma expressão que equivale a dizer nunca. Um ditado que, no contexto dessas tradições, reflete como em um mundo governado pelo gelo, pelo isolamento e pela sobrevivência, mesmo o que parece impossível pode acontecer. Hoje, essas práticas pertencem quase que totalmente ao passado e fazem parte do legado cultural Inuit, mais do que da vida moderna na Groenlândia, mas continuam sendo um reflexo poderoso de até que ponto a cultura humana se adapta quando viver depende, literalmente, dos outros. Outro aspecto fascinante da vida Inuit são suas casas de gelo, os conhecidos iglus. Essas construções não surgiram por estética ou como abrigos improvisados, mas como uma solução inteligente para um dos ambientes mais extremos do planeta. Durante milhares de anos, os Inuit observaram seu ambiente e aprenderam a usar o único material sempre disponível, a neve. Os iglus são construídos com blocos de neve compacta, não de gelo sólido. Essa neve contém milhões de pequenas bolhas de ar presas em seu interior, que atuam como um potente isolante térmico. Graças a esse princípio, o frio externo não penetra facilmente, e o calor gerado no interior é conservado de forma surpreendentemente eficiente. A forma de cúpula do iglu não é casual. Esse design distribui o peso de maneira uniforme e reduz a superfície exposta ao vento, o que o torna especialmente resistente a tempestades e ao frio extremo. Além disso, a entrada geralmente fica em um nível mais baixo do que a área de descanso, permitindo que o ar frio fique embaixo enquanto o ar quente se acumula na parte superior. No interior, o simples calor corporal das pessoas, juntamente com pequenas lâmpadas de gordura animal tradicionalmente utilizadas, pode elevar a temperatura de forma notável. Assim,
Enquanto no exterior podem atingir-se temperaturas próximas dos 50 graus negativos, no interior do iglu, a temperatura pode manter-se em torno do ponto de congelamento ou mesmo ligeiramente acima. Essa diferença térmica, que pode ultrapassar os 60 graus Celsius entre o interior e o exterior, torna o iglu uma verdadeira obra de engenharia natural. Um exemplo perfeito de como a engenhosidade humana, quando observa e compreende a natureza, pode criar refúgios eficazes mesmo nos locais mais inóspitos do planeta. Como você pode ver, tudo na Groenlândia é adaptação, engenhosidade e sobrevivência. E agora que você já sabe como é realmente a vida nesta ilha gelada, antes de saber qual poderia ser o seu preço, aproveitamos para perguntar: quanto você acha que a Groenlândia deveria valer? Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, quanto pagaria por ela? Você acha que um país deveria poder comprá-la? Ou prefere que ela permaneça intacta, mesmo que isso implique depender de ajuda externa? Pause o vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Sua resposta diz muito mais do que você imagina, e será ótimo termos uma ideia entre todos de como vemos o mundo. E preste atenção agora, porque depois de conhecer sua vida, seu povo e sua dureza, chega a hora de falar de números, de dinheiro, e de quanto poderia realmente custar a ilha mais desejada do planeta. Colocar um preço na Groenlândia não é fácil. Não estamos falando de uma casa, uma empresa ou uma cidade, mas da maior ilha da Terra, uma região com recursos quase infinitos, seres humanos, cultura e tradições, infraestruturas, mar, gelo e uma posição estratégica única no mundo. No entanto, não é a primeira vez que alguém tenta colocar um valor nela. A ideia de comprar a Groenlândia está em discussão há décadas. Já em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ofereceram à Dinamarca 100 milhões de dólares da época, em ouro, pela ilha. Ajustada à economia atual, essa oferta equivaleria a aproximadamente 1.300 milhões de dólares. Após essa oferta, a Dinamarca rejeitou a proposta imediatamente. Décadas mais tarde, em 2019, a ideia voltou à tona quando o então presidente dos Estados Unidos sugeriu publicamente a possibilidade de comprar a Groenlândia. Embora muitos tenham considerado isso uma brincadeira, o debate foi reaberto em todo o mundo. Quanto valeria realmente essa ilha se fosse colocado um preço em tudo o que ela contém? Para entender melhor, alguns analistas fizeram comparações históricas. Por exemplo, o Alasca foi comprado pelos Estados Unidos no século XIX por um valor que hoje equivaleria a pouco mais de 100 milhões de dólares. A Groenlândia é ainda maior que o Alasca e possui recursos que na época nem sequer eram conhecidos, pelo que seu valor seria incomparavelmente maior. As estimativas modernas variam enormemente, dependendo do que se leva em consideração. Alguns cálculos conservadores, baseados apenas no território e na população, estimam o valor da Groenlândia em dezenas de bilhões de dólares. Outras análises mais amplas, que incluem recursos minerais, energia, água doce e futuras rotas marítimas, elevam o valor para centenas de bilhões de dólares. Se considerarmos exclusivamente os recursos minerais estratégicos, como terras raras, metais críticos e possíveis reservas energéticas, algumas estimativas chegam a falar de valores superiores a $1 trilhão. Não porque esse dinheiro vai aparecer amanhã, mas porque os recursos existem e podem ser explorados ao longo de décadas ou séculos. Para colocar isso em perspectiva, a economia atual da Groenlândia é pequena. Seu produto interno bruto gira em torno de apenas alguns bilhões de dólares por ano e depende em grande parte de ajuda externa, como você viu nesta viagem. Isso demonstra a enorme diferença entre o que a ilha produz hoje e o que poderia valer no futuro. Outro elemento-chave é o custo de manter a Groenlândia. Não basta comprar o território. Seria necessário investir enormes quantias de dinheiro em infraestruturas, serviços públicos, saúde, transportes, defesa e adaptação ao clima extremo. Alguns cálculos internos apontam para centenas de milhares de milhões de dólares adicionais ao longo do tempo, apenas para sustentar esta enorme ilha. Até mesmo ideias curiosas circularam, como compensar diretamente os habitantes com pagamentos anuais de vários milhares de dólares por pessoa,
o que representaria um gasto relativamente pequeno em comparação com o valor total do território. Mas isso nunca foi uma proposta oficial. Atualmente, a Dinamarca destina anualmente uma quantia muito elevada de dinheiro para sustentar a Groenlândia, o que demonstra que viver nesta ilha tem um custo constante e elevado, mesmo sem explorar seus recursos. A tudo isso se soma outro fator fundamental. A Groenlândia não é uma ilha especialmente protegida. Sua imensidão, sua baixa população e a falta de infraestruturas tornam grande parte de seu território difícil de vigiar e controlar. Com o derretimento acelerado do Ártico, cada vez mais rotas marítimas ficam livres de gelo durante boa parte do ano. E cada vez mais, navios navegam por essas águas que durante séculos permaneceram inacessíveis. Isso despertou o interesse de vários atores internacionais que agora não apenas observam a Groenlândia à distância, mas a cercam, a estudam e a atravessam. Em um mundo onde o controle de rotas, recursos e posições estratégicas é cada vez mais importante, essa falta de proteção efetiva levanta uma questão inquietante. A ilha e sua população poderiam ficar expostas se alguém decidisse exercer seu poder sobre ela? Nesse contexto, a ideia de vender a Groenlândia, ou pelo menos redefinir seu status e proteção, deixa de parecer uma loucura para se tornar um debate complexo. Talvez não se trate apenas de dinheiro, mas de garantir segurança, estabilidade e controle diante de um mundo cada vez mais competitivo. A isso se soma o fato de que grande parte do valor da Groenlândia ainda é potencial. Muitas de suas riquezas permanecem sob quilômetros de gelo, em áreas sem estradas, sem portos adequados e sem infraestrutura básica. Transformar esse potencial em riqueza real levaria décadas e exigiria investimentos colossais. Além disso, existem limitações ambientais muito rígidas. A exploração de petróleo, gás ou mineração em grande escala é restrita, o que torna ainda mais difícil calcular seu preço real e seu futuro. A Groenlândia é, ao mesmo tempo, uma promessa imensa e uma responsabilidade enorme. Por isso, quando se fala em quantos Estados Unidos ou outro país estariam dispostos a pagar pela Groenlândia, não se fala de um valor concreto e fechado. Fala-se de intervalos, cenários e apostas a longo prazo. O que parece claro é que qualquer oferta séria teria de situar-se, no mínimo, em dezenas de milhares de milhões de dólares. E provavelmente muito mais se tivermos em conta os recursos estratégicos e o futuro do Ártico. E chegamos à grande questão final. Você acha que a Groenlândia estaria mais protegida e cuidada sob o controle de uma grande potência, com mais infraestrutura, mais investimento e mais oportunidades para seus habitantes? Ou você acha que o melhor é continuar como até agora, preservando sua cultura e identidade, sua natureza e seu modo de vida, mesmo que isso implique limites e dependência de ajuda externa? Agora que você já conhece seu povo, sua dureza, sua beleza e seu valor real, responda novamente com sinceridade, mesmo que seja diferente da primeira vez. Você venderia a Groenlândia ou a protegeria como está? Deixe sua resposta nos comentários. Como você pode ver, talvez não seja a mesma que você teria dado no início da viagem. Por isso, descobrir o mundo com um mundo sem censura é uma experiência que você não deve perder. Esperamos que esta viagem pela Groenlândia tenha feito você vê-la com outros olhos. Se você chegou até aqui, já faz parte desta comunidade e daqueles que gostam de descobrir o mundo de outra maneira. Se você gostou, a melhor maneira de nos apoiar é deixar um like e compartilhar sua opinião nos comentários. E agora, não vá embora. O vídeo a seguir continua esta viagem e o levará a outro lugar do mundo onde nada é exatamente o que parece. Clique e continuemos descobrindo o planeta juntos.